Então, todo mundo aqui trabalha com teologia, estuda teologia, já estudou teologia, formalmente, informalmente. Pra gente é muito natural enxergar o valor e a necessidade da teologia, do estudo teológico. Mas, pergunta que eu quero a ajuda de vocês aqui para responder. Por que o cristão que não é pastor, por que o cristão que não é professor precisa estudar, ou deveria? Talvez a resposta seja não. Eu suspeito que não. Mas por que todo cristão deveria, ao menos, considerar a possibilidade de estudar teologia? Pastor Marcelo, se você puder começar. Pastor Marcelo, que é deão do IBRMEC, professor do IBRMEC. Promovido. Foi promovido? Caralho. É o deão. Não, é o Até deão. que eu vou ganhar mais. Não, tem o deão acadêmico. Tá bom. E você é Eu o sou o deão o quê? os alunos, né? O Eu sou o palpiteiro de luxo. Luxo nosso. Vamos lá, falando sério agora. Olha, eu lembro da primeira lição do IBRMEC, né, que eu fiz parte da primeira turma e única também. Presencial, né? Nós fizemos. Eu também, só que eu não continuei, porque na época eu estava na faculdade e não deu para conciliar os dois. Então eu não Mas tinha, eu também fiz parte da primeira eu turma. não tinha idade para isso, eu era um mero adolescente. Só pra constar. 2006, né? Lembro dessa primeira lição que era todos nós somos teólogos. Bom, todos nós fazemos teologia de alguma forma sem que se perceba. Uhum. Tá, então o que é isso, né? O que é fazer teologia? De maneira muito simples é você pensar sobre as coisas de Deus. Todo mundo tem alguma opinião sobre as coisas de Deus. Até quem não acredita em Deus já está fazendo uma teologia. Não é verdade? Vocês concordam com isso? Uhum. O ateu, o agnóstico, o cético, todos têm a sua teologia. Então todos nós fazemos teologia. A pergunta então é a seguinte: se nós vamos ser bons teólogos bíblicos, né? Se temos coerência, consistência no modo como a gente pensa as coisas de Deus, ou se vamos ser palpiteiros, achistas, né? E vamos transformar a nossa visão da Bíblia e de Deus numa colcha de retalho, uma sopa de letrinha. Então essa é a pergunta que a gente precisa se fazer, né? Então, a teologia enquanto, digamos, ciência, né, nesse sentido, ou seja, um recorte desse aspecto da realidade, que você vai se debruçar sobre ele. Eu vou me debruçar sobre a revelação bíblica e vou, de alguma forma, tentar arrumar essa história, ou essa sequência de histórias ali, que a gente tem desde da criação até o fim, em caixinhas, em categorias. Tá, mas o que essa história toda me fala sobre pecado? Sobre o ser humano, por exemplo, sobre o plano de salvação. Quando eu faço isso, eu estou fazendo teologia, mesmo que eu não saiba disso. O que eu estou fazendo? Eu estou aplicando algo muito próprio do ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, que é capacidade de criar categorias, separar, compartimentar as coisas, né? Você para enxergar essa sala, eu vejo microfones, pronto, eu já estou separando isso aqui. Eu vejo um monitor, vejo pessoas, eu já estou pensando em categorias, instintivamente, sem nenhuma formação acadêmica. Quando eu leio a Bíblia, eu estou lendo a história, mas eu já estou pensando em termos de pecado, salvação, pessoa de Jesus, a pessoa do Espírito, o fim dos tempos. Então, quando você, além de ler a Bíblia como história, né, você estuda, né, a ciência da teologia, isso ajuda você a pensar em termos dessas categorias. A pensar como Deus revelou isso ao longo da história, o seu plano de salvação ao longo da história, como essas profecias apontaram para Cristo, como cada personagem bíblico, né, de alguma forma, aponta, né, para o que será realizado em Jesus, né? Então, todo cristão depende disso. Porque, novamente, se a gente não tiver isso, ainda que de maneira muito simples, né, como eu creio que o IBRMEC faz, né, introduzir essas pessoas de maneira simples ao mundo da teologia, né, isso te ajuda a ler bem a história bíblica e ajuda a pensar as coisas de Deus sem correr o risco, né, sem cair no erro de você ter ali uma miscelânea de coisas, uma sopa de letrinhas, uma colcha de retalhos, onde uma coisa não está ligada com a outra, né? Então, e o senhor falando, eu lembrei muito do meu início no BRMEC, né?
Porque eu sempre, desde aquele cristão de berço, né? Desde pequeno na igreja, então eu recebi muitas informações da Bíblia. Mas eram informações soltas. Eu sabia que era Jesus, que era a cruz, mas não conseguia conectar esse tipo de coisa. E aí eu entrei no BRMEC já com 19 para 20 anos, né? Bem jovem. E o estudo formal da teologia me ajudou a organizar as coisas, a colocar cada coisa na caixinha certa. Porque às vezes algo estava na caixinha errada, que eu tinha que ajustar para a caixa certa. E isso é importante, né? Algumas pessoas podem achar, poxa, mas a pessoa jovem, né? Teologia é coisa de pastor, de gente de cabeça branca. Mas eu acho que foi muito importante para a minha própria vida cristã. Né? Na época eu não tinha ideia que ia ser pastor, que nada, mas para a minha própria vida cristã, para a minha vida como cristão, a organização dessas ideias foi fundamental para todo o resto que veio depois. Né? E aí, não, mas teologia é uma coisa muito difícil. Né? Eu fazia faculdade de Direito na época. Né? E estava exposto a conceitos complexos, a trabalhos complexos. Então, um jovem hoje, exposto a tanta informação das matérias na escola, na faculdade, ele tem a plena capacidade de estudar a teologia, de estudar o BRMEC, porque não é nada que vai além, uma coisa misteriosa, uma coisa que está acima da minha capacidade. É como o pastor Marcelo falou, é a organização de coisas que a gente já sabe sobre a Bíblia, que a gente já sabe sobre Deus, e isso contribui muito para a nossa vida cristã, para a nossa vida ministerial, tendo aspirações ministeriais ou não. Eu acho que é importante, e eu diria até talvez mandatório na vida de todo jovem que está exposto a tanto tipo de informação maluca, né? A tanta fake news, a tanta influência, má influência na universidade. Ter esse espaço para você organizar as ideias sobre Deus e sobre a Bíblia na cabeça, eu acho que é uma coisa que a gente não deve considerar mais opcional. Acho que é uma coisa que a gente precisa considerar fazendo parte da nossa juventude, que seja, né? Ou quem já está com mais idade, porque o nosso mundo está cada vez mais louco, né? Ele está cada vez mais tirando as coisas das caixinhas certas e jogando para qualquer lugar. Ressignificando. Né? Então, eu creio que isso é importante. Isso foi bom para mim, né? Para eu poder organizar as ideias na minha cabeça do que significa a pessoa de Deus, né? O que significa eu ser um membro de uma igreja. Eu acho que são coisas básicas, né? A teologia, ela tem um caráter meio, não, quem estuda é o cara, o teólogo, o acadêmico, que tem uma parede de livros atrás dele. É uma coisa muito mais simples do que a gente imagina. Né? É algo muito mais básico da nossa fé do que a gente imagina. Né? Uma pergunta que eu queria que o pastor Felipe respondesse. Como é que o estudo teológico se diferencia, assim, pessoa que, eu sou cristão, eu leio a Bíblia, eu estudo a Bíblia, eu vou para a escola bíblica, eu tenho meu caderninho de anotação dos sermões, eu preciso estudar teologia, mas eu já estudo a Bíblia, eu já sou um bom cristão. Que diferença o estudo teológico, digamos, vai fazer na vida dessa pessoa? Eu creio que fará toda a diferença. E até por quê? Porque às vezes a gente tem uma ideia de que nós podemos adquirir muitas coisas por conta própria. Até podemos até certo ponto. Mas, historicamente, a igreja sempre foi um lugar onde nós aprendemos uns com os outros. Não só com o nosso pastor, não só com o nosso líder, com o professor de escola dominical, mas também com cristãos que viveram ao longo dos séculos, que nos deixaram legado, livros e materiais e gente toda uma muito tradição. melhor que nós, né? Gente às vezes mais capacitada, mais dedicada. Então, a gente não apareceu agora, nós não surgimos agora, somos a primeira geração de cristãos da história. Né? Há 2000 anos de história cristã e você voltar até para os estudos do Antigo Testamento, mais ainda para pesquisarmos, que pode nos acrescentar. Então, há perguntas que fazemos hoje que podem ter uma roupagem um pouco diferente, mas já foram feitas no passado, inclusive que já foram dadas respostas. Então, a gente pode aprender muito. Eu creio que a gente precisa ter um pouco mais de humildade nesse sentido de entender que a gente pode aprender mais com aqueles que vieram do passado, inclusive com mestres do presente que se aprimoraram mais do que a gente. Então, o estudo na igreja, ele acrescenta se somos membros de uma igreja saudável, de uma igreja que tem um bom ensino, uma boa pregação, vamos aprender sim, mas chega uma hora que se você deseja se aprofundar um pouco mais ou fechar certas lacunas, né, porque naturalmente a gente acaba lendo e estudando, mesmo para aqueles que são autodidatas, gostam de estudar, a gente tende a estudar mais aquilo que a gente mais se identifica. Então, tem pessoas que gostam mais de escatologia, estudo da consumação, do fim de todas as coisas, outros gostam mais de estudo sobre a igreja. Quando você vai para um seminário, o seminário vai te
no bom sentido, enquadrar, e você vai ter que estudar pelo menos um pouco de vários assuntos. Isso vai te dar mais robustez no teu conhecimento acerca de Deus. Alguns ministérios que trabalham com evangelização costumam abordar pessoas, às vezes pessoas desconhecidas na rua, fazendo perguntas. Eu acho interessante. Isso é muito interessante, é uma estratégia interessante para quem faz a evangelização, porque você pergunta quem é Deus para você, o que você pensa acerca da igreja, você já consegue ter uma breve leitura do que aquela pessoa entende, da sua visão de mundo ou cosmovisão. Isso ajuda você a expor o evangelho para ela. E eu acho que a gente poderia aplicar essas perguntas para nós mesmos. Quem é Deus? Quem é Jesus? Qual a importância da igreja? O que eu entendo sobre a consumação de todas as coisas, o que eu entendo sobre liderança da igreja, a gente precisa ter líderes. Essas coisas a gente ouve na igreja, mas quando a gente se submete a um estudo sistemático, num seminário, a gente tende a suprir lacunas que porventura tenham ficado e essas perguntas ficam mais claras. Então acho que abençoa muito, não só, como disse o pastor Gabriel, aqueles que almejam o ministério, mas pessoas que querem servir melhor a sua igreja, professores que trabalham com crianças, pessoas que trabalham com música, em qualquer área da igreja, na evangelização, na recepção de pessoas e também na nossa vida pessoal e na nossa vida familiar. Talvez uma mulher que queira aprender como instruir melhor seus filhos na fé, um seminário de teologia vai dar mais ferramentas para ela poder ensinar seus filhos. Um marido que quer trabalhar melhor o ensino cristão dentro do seu lar. Então há muitas aplicações, não só exatamente na igreja. Eu creio que o estudo sistemático de um seminário nos ajuda a ter um ensino mais consistente da fé cristã. E é curioso, você fez a pergunta sobre a necessidade de estudar teologia pensando na categoria de pastores e líderes e do povo. Mas tem uma anedota antiga que é o seguinte: o sujeito estava passando no cemitério, aí tinha uma lápide dizendo o seguinte: olha, aqui jaz um pastor e um teólogo. Aí a pessoa olhou, tem 2 pessoas nesse túmulo. Mostrando assim, que não é só uma distinção entre pastores e pessoas comuns, mas às vezes tem gente que distingue o pastor, aquele do chão da igreja, do cuidado pastoral, do teólogo. E eu lembro que na época lá do BRMEC, quando você não estava aí no comando, aí, você ainda era aluno, eu tive um dissabor, né, de receber uma mensagem assim, eu cobrando a pessoa que já estava à frente, inclusive, de uma congregação, olha só, a respeito de trabalhos e tal, né, que eles precisavam apresentar, eu cobrando. A resposta foi o seguinte: não, eu tenho muita coisa para fazer aqui, tenho que cuidar da igreja, tenho que administrar, eu não tenho tempo para fazer o trabalho. Peraí, olha só a esquizofrenia do negócio. Você está estudando IBRMEC, ele diz que não pode fazer os trabalhos porque ele está na atividade pastoral, entre aspas, né, que para ele, não sei, era virar laje, era... enfim, fazer qualquer outra visitar coisa. Gente, né? Visitar gente, administrar o orçamento. Mas só, a sua tarefa principal é pregar, é instruir. Se você não ler, até não fizer os trabalhos, não fizer as provas, você vai estar comprometendo a sua missão. Sim. Então veja que até essa distinção, pastor, o cara ali tem cheiro de ovelha, né, essas coisas. Aí o teólogo está ali no seu gabinete refrigerado. Não existe essa distinção. Sim. Pastores precisam de teologia, obviamente, e o povo comum precisa também, né? E digo mais, teologia não só para você, como, né, vocês disseram, a gente se aproximar de Deus, né, de maneira mais clara, entender melhor as Escrituras, mas quando você aprende a pensar em categorias, pensar como a teologia nos ensina a pensar, isso traz benefícios para outras tantas coisas na sua vida. Até que é um desafio cultural, né? Exato. Nós somos de uma cultura que tem pouca ênfase no estudo, pouca ênfase, pouco valor, uma cultura muito pragmática, eu quero aquilo que funcione, mas a gente vê que há grande benefício quando nos dedicamos ao estudo de alguma coisa. E a teologia não é diferente. Então a gente vai aprimorar. De repente você não tem o hábito de leitura e você vai começar a fazer leituras mais leves e aos poucos vai pegar leituras mais densas. Isso vai te acrescentar no conhecimento de Deus, no conhecimento da pessoa do Senhor, nos muitos desafios da nossa geração, que vivemos desafios que a gente precisa se preparar melhor para eles, independente de estar à frente do ministério ou não. Exato. Deixa eu pegar carona nisso aí e fazer 2 perguntas para nortear o final da nossa conversa. Primeira pergunta você falou que nós não temos a cultura, nós brasileiros, não temos a cultura de leitura, digamos, culturalmente. Não é comum a gente ver gente no ônibus, no metrô, muita gente com um livro aberto, né? Mas mais do que isso, nós do meio pentecostal,
A gente vem de uma cultura que diz, não, mas a letra mata, e o Espírito vivifica. Então, se nós brasileiros já não gostamos de ler, nós pentecostais, menos ainda. Então, vamos pensar na seguinte pergunta, falando aí sobre o papel da igreja. A primeira pergunta é, qual que é o perigo de estudar teologia sem pensar na igreja? A teologia por si só. Vamos argumentar a favor do a letra mata, digamos. E a segunda pergunta, para depois a gente responder, é o inverso. Como é que a igreja ganha com o estudo teológico? Então, a primeira pergunta, qual que é o perigo, e Gabriel pode começar, qual que é o perigo de se estudar teologia sem fazer parte de uma igreja? Porque, da mesma maneira que o pastor falou, eu já estou muito ocupado com a igreja, não preciso de teologia. Eu não preciso da igreja, porque afinal eu já tenho minha comunhão com Deus. Já estudo profundamente a palavra. Então não preciso da igreja. Então, pastor Gabriel, jovem chega para você, tô vendo que você está faltando os cultos, você não sai mais com o pessoal, não está mais na juventude, o que houve? Não, pastor, eu dedico todo o meu tempo agora para ficar em casa estudando teologia. Eu tô bem com Deus. O que você diria para esse jovem? Cajado. Eu acho que... Não, o que você diria, não o que você faria. Diria, depois faria. O cajado de Moisés, né? Eu acho que na mesma proporção que a gente tem, como vocês falaram, uma geração que não gosta de ler, eu acho que quando você rompe essa barreira e vai para o conhecimento, você tem uma tentação enorme, que a maioria das pessoas cai nela, que é da arrogância do conhecimento. Então, se você tem as pessoas à sua volta, elas não buscam conhecimento, e você busca, você começa a se sentir melhor do que elas. E esse é o primeiro passo para te afastar da igreja. Porque aí você começa a achar que você é melhor que o diácono, você é melhor que o líder do seu ministério, você sabe mais que o seu pastor. Tá? E mesmo que isso seja verdade, né, que você tenha mais conhecimento bíblico que o seu pastor, a sua atitude, ela começa a refletir de forma negativa, você começa a querer mandar na igreja, e isso afasta as pessoas da igreja. Então, o que eu vejo é que o estudante de teologia que está arraigado na vida da igreja, ele vai ter menos probabilidade, não que ele vai estar isento disso, mas de expressar essa arrogância do conhecimento que eu diria até provável no início de toda pessoa que está buscando esse conhecimento, né? Aí briga com o pastor, e faz isso, faz aquilo, e aí descobre uma nova doutrina e quer que todo mundo, né, adote aquilo porque ele descobriu, e é isso. Às vezes é a nova doutrina, me permite. Às vezes é a redescoberta das doutrinas antigas, pelo menos reformadas. Então, mas você quer, aí começa a rotar Jonathan Edwards, a cuspir, eu acho que assim, um grande antídoto para isso está no âmago da proposta do IBR Mac, que é você aliar teologia com devocionalidade. Porque uma coisa é você estudar como uma coisa puramente acadêmica, como se você estivesse podendo estudar as coisas de um viés simplesmente científico, só academicista. Das coisas. E outra coisa é você ter um entendimento de que o estudo da teologia não é puro labor mental e intelectual, mas como você falou bem, pastor Marcelo, você buscar se aproximar de Deus. E ao você estudar e voltar para a devocionalidade, que é uma das propostas do IBR Mac, não ser um estudo seco, árido, mas também direcionar para a necessidade da oração, para a necessidade da comunhão com a igreja. E voltado para o serviço da igreja. Né? Voltado para o serviço da igreja. O que aprendeu na igreja. Eu acho que isso pode ser um antídoto para a gente entender que a gente está estudando ali, mas com um propósito devocional também, acadêmico certamente, intelectual também, mas também devocional e também de serviço na igreja local. Eu lembro uma advertência que o bispo Walter fazia com a nossa turma, não sei se você vai lembrar disso. Ele dizia, olha, vocês são a primeira turma assim, da nova vida que está tendo essa educação formal na teologia, porque os pastores digamos, da velha guarda, né, até então não tinham isso. Tiveram algumas iniciativas mais pontuais, mas não nesse formato de seminário, como fizemos 4 anos estudando presencialmente, fomos a única turma presencial. 2006, né? 2006 a 2009. 2006, Aí ele falava isso, gente, não saiam daqui e voltem para suas igrejas querendo... Sim, falava... Não, agora eu sei isso, eu sei daquilo. Não, sejam submissos aos seus pastores, compreendam a jornada de fé dele. Se ele não teve a oportunidade de fazer o que você está fazendo, seja humilde, sirva o seu pastor, né? Olha só, né, como a gente aprende a fazer teologia, mas principalmente aprende a ser cristão, que requer humildade, requer submissão à sua liderança, num contexto do seminário. Formação de caráter, né? Formação de caráter. Formação de caráter.
Então, isso foi uma advertência fundamental. Ele repetiu isso muitas vezes ao longo do nosso curso, toda vez que ele tinha a oportunidade de fazer. Até porque isso era um argumento de alguns irmãos que falam, mas você vai enviar o seu jovem, vai enviar o seu diácono, vai enviar o seu professor de escola dominical para o seminário, ele vai começar a trazer problemas na igreja. Então, assim, nosso propósito não é esse. Nosso propósito é que a igreja como um todo cresça. Não quer dizer que não haja problemas, né? Lembra lá da reforma? Vai traduzir a Bíblia e botar a Bíblia na mão do povo? Vai ter problema. Sim, mas vale o risco, né? Vale o risco. Os benefícios são maiores. Os benefícios são até porque maiores. o inverso também traz riscos, né? Você manter o pessoal no nível de conhecimento bíblico também traz outros riscos. Exatamente. Você fica mais suscetível a falsos mestres. E isso pode gerar muito ressentimento. Sim. Eu já vi isso. Pessoa que quando descobre a teologia, descobre, por exemplo, a beleza da teologia. Ninguém nunca me mostrou isso. Ninguém nunca me mostrou isso. Por que nunca falaram isso? Né? Já ouvi pessoas falarem isso, como se o pastor estivesse negligenciando essa informação propositadamente. Pode não ser o caso, mas pode ser também. Não sabemos. Então, quando você abre o jogo, e uma das coisas que, não fazendo propaganda nossa aqui da catedral, nada disso não, mas eu já ouvi isso de pessoas. Olha, o que eu gosto de vocês, o que eu gosto daqui é que vocês deixam tudo muito claro. Vocês abrem um jogo, vocês falam o que é, o que não é, né? Vocês mostram correntes de pensamento distintas, né? Vocês não têm medo de ensinar e de tornar tornar o que vocês sabem acessível a nós. Eu vi de vários membros isso. Falei, poxa, nos alegra isso. A gente está no caminho certo. Ninguém tem que ficar negligenciando informação, retendo informação, como se, eu sou o dono do saber aqui. Né? Como olha, isso aqui eu não sei. Também é possível. Não sei, nunca meditei sobre isso. Muito obrigado por perguntar e vida que segue. Faz parte, né? Agora vamos inverter a pergunta. Se antes a gente favoreceu a letra mata, vamos agora para outra parte. Considerando uma pessoa da sua igreja que chega e fala: meu Deus, aqui vocês falam de teologia? Não, teologia é letra mata. Não, teologia é esse negócio que esfria ou quente. O crente. Né? Esfria o quente. Pode ser também. Esfria o crente quente. Né? Mas, então, para a pessoa que tem medo de teologia, para a pessoa que tem aversão à teologia, para nós pentecostais que tradicionalmente enxergamos a teologia, o estudo, como essa coisa que acaba com o espírito. Qual seria a resposta de vocês? Eu acho que o Bispo Walter ele fala no livro dele, Pentecostal Reformado, uma característica muito interessante dos pentecostais, que é o biblicismo. Eu estou preso ao texto bíblico e nada mais do que isso. E essas pessoas entendem isso de uma forma equivocada, achando que a teologia é um acréscimo à Bíblia. Não, para mim basta a Bíblia. Esse negócio de teologia aí estão acrescentando coisas à Bíblia. Mas eles não têm essa visão, que o pastor Marcelo falou aqui no início, que a teologia nada mais é do que a organização do que já está na Bíblia. Né? Então, o medo do pentecostal que ama a palavra de Deus, que quer ali, eu quero estar preso à Bíblia, nada mais do que a Bíblia, é ele achar que a teologia é algo mais. Não, isso aí é doutrina humana, não quero doutrina humana, eu quero só o que vem de Deus. Quando, na verdade, a gente precisa fazer essas pessoas enxergarem que a teologia não é um acréscimo humano, ela é uma organização humana, sim, mas de coisas que já estão na palavra de Deus. Isso. E uma coisa também que foi da primeira fala do pastor Marcelo, que eu acho muito importante, é a gente entender que todos nós temos algum nível de teologia. Sim, então, até o biblicista. Até o biblicista. Então a pessoa crê no que ela crê da Bíblia a partir de alguma coisa que ela aprendeu de alguém. Isso aí. Ou mesmo que ela leu e fez a interpretação dela. Então, assim, a gente precisa... O que eu creio que a teologia e o estudo sistematizado, o que a gente tem no BRMEC, por exemplo, muito bem estruturado, nos ajuda a organizar as ideias e a gente passar a ter uma ideia mais clara. É como se você usasse óculos, né? E você precisasse limpar as suas lentes para você enxergar de forma melhor. Então a gente pode ir nesse sentido. Não, a gente não quer tirar a sua vitalidade, a sua devocionalidade, o seu fervor, mas a gente quer que você possa enxergar mais claramente algumas coisas que você já enxerga e descobrir outras novas acerca de Deus, acerca da igreja, acerca de todos os temas que permeiam a fé cristã. E vai dar a oportunidade de ser mais fervoroso, quando você conhece melhor a Bíblia. Sim. Alguém ouvia recentemente, eu já tive essa experiência, de lendo livros de teologia, lendo livros para preparar conteúdos, e você começa a chorar lendo a grandeza do que você está, às vezes, em grandes tratados teológicos, coisas belíssimas que afloram a tua vista e aquecem teu coração. E às vezes tem aquele momento de crise pessoal também, crise no bom sentido, né? Eu lembro no IBRMEC, na turma, a minha crise escatológica, né? Eu cheguei para o pastor John, que era o professor de teologia sistemática na época, e dizia, olha, nunca me explicaram as escolas de
escatológicas, Do né? milênio e tudo mais. Para mim era aquela visão dispensacionalista, Deixado só para a trás. única existente. Eu me senti frustrado, falei, nunca me disseram as outras coisas. Por quê? Né? Foi a minha crise ali. Mas é aquela crise que te faz levantar, agora eu vou enfrentar esse assunto. Né? Vou ser desafiado por esse assunto. Né? E foi muito bom, porque aí agora você consegue enxergar o todo. Obviamente a gente vai escolher um caminho que pareça mais plausível. Né? Agora, um detalhe aí que é importante, né? A gente está mencionando a necessidade do estudo. Tá? Eu gosto muito desse equilíbrio que o James Smith faz. Né? Quem já leu um pouquinho dele. Ele faz questão de dizer, né, ele tem essa expressão, que nós não somos cérebros num palito. Né? Nós não somos puramente racionais. A palavra culto racional ali em Romanos 12 pode ser facilmente degenerada num racionalismo, como não, tudo tem que fazer sentido, a lógica e tal, e nós perdermos o espiritual, que é uma tradução possível daquela palavra, inclusive. E o James Smith lembra-nos sempre isso, né? Inclusive faz parte da nossa cosmovisão pentecostal. Sim, nós somos seres de emoção, de sensibilidade, né? E isso também faz parte de uma teologia, no fim das contas. O que é uma teologia pentecostal? Ela é organizada em categorias? Pode ser, mas ela é muito mais uma visão do mundo ao nosso redor, onde a gente crê que Deus está atuando sempre, né? Esse mundo está preparado para a ação do Espírito Santo a todo e qualquer momento, e isso é uma afirmação teológica. No fim das contas. Sim. Né? Então, não podemos separar o que Deus uniu. Nós somos seres criados por Ele, com a capacidade de pensar em categorias, de aplicar as leis da lógica, mas somos seres também muito sensíveis, né? As nossas emoções afloram o tempo todo. Então, num culto, no estudo, na leitura devocional, você que é composto dessas duas coisas está ali, diante de Deus. É você inteiro, suas emoções, sensibilidade e a sua capacidade racional. Não podemos separar essas duas coisas. E uma coisa que eu acho interessante é que muitas vezes a gente vai por esse caminho e você pode responder isso a um membro que te faça o questionamento que você fez. Não, se você estudar teologia, você vai se tornar orgulhoso, arrogante. Mas assim, é o que alguém já disse, né? Um pouco de conhecimento pode te tornar arrogante, mas quando você aprofunda o conhecimento, se você se aprofundar, você tende a se tornar mais humilde, porque você vai ver pessoas que têm uma base, às vezes, bíblica, doutrinária, maior do que a sua, que tem muito muito embasamento no que defendem e que pensam diferente de você. E você fala, cara, então peraí, eu achava que eu estava certíssimo, e alguém fala alguma coisa com um embasamento muito forte. Você falou sobre escatologia, né, sobre as correntes escatológicas, né? Há pessoas que têm posicionamentos diferentes. Eu não estou falando de dispensacionalismo, mas o pré-milenismo histórico, o amilenismo, até mesmo o pós-milenismo, às vezes dão um embasamento forte para aquilo e você pensa, eu não creio assim, mas não posso dizer que esse cara está falando uma coisa que não faz sentido. Isso te deixa mais humilde, porque você fala assim, realmente eu não sou dono da razão e minha corrente não é a única possível. Claro que eu estou falando de questões secundárias. Nos dogmas centrais, né, nós como cristãos convergimos. Mas se você estudar mais e tiver abertura, isso pode te tornar não mais arrogante, mas pode te tornar mais humilde. Você vai falar, realmente eu sei bem pouco. Tem um versículo bíblico que eu gosto muito, o pastor Marcelo está falando de lápide, eu acho que eu vou querer botar na minha lápide, que é 1 Coríntios 8:2, que Paulo diz assim, quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria. E foi Paulo falando isso. Eu falei, gente, se Paulo está falando isso, quanto mais eu, né? Então, o Ibermec eu vejo que ele não é uma linha de chegada, ele é um ponto de partida, né? É um ponto de partida para a gente não achar que não, agora eu sei tudo da Bíblia, eu sei tudo de teologia, não. Tem muita gente que sabe muito mais do que eu. Né? Eu posso aprender com todo mundo, com muito mais gente, com o meu pastor. Então é o ponto de partida para eu seguir nessa caminhada que vai durar até a volta de Jesus ou até a gente morrer. Né? Com certeza. Então, fica aí o convite para você que está pensando em estudar teologia ou você que talvez nunca pensou em estudar teologia. Se você ainda precisa de mais razões, sugiro que você volte para o início desse vídeo e assista tudo novamente. Ou manda um e-mail para o pastor. Ou manda e-mail para o Gabriel. Mais um. Muitos e-mails. Ok? Então, mais uma vez, obrigado, pastor Felipe, pastor Gabriel, pastor Marcelo, pela contribuição do seu tempo. Amém. E você que nos segue aí, fica de olho que a gente já anuncia matrículas abertas para uma nova turma do Ibermec. Quem sabe você pode dar sua largada, seu ponto de partida
aí com a gente. Será um prazer tê-lo estudando conosco. Por enquanto, é só. Até a próxima, pessoal. Valeu, Até a próxima, pessoal. valeu. Tchau, tchau. Tchau.